Oi, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Lembrando que vocês devem, os alunos que estão online, assistirem às videoaulas e colocar lá no YouTube o nome de vocês, a série e a turma no comentário de cada vídeo, ok? E também, depois que vocês assistiram ao vídeo, vai lá no grupo do WhatsApp e assim lá coloca, o seu nome para valer a frequência, tanto a frequência impressa quanto depois a frequência no SIAP, ok? Então hoje o tema da nossa aula é Brasil dos anos 30 a 45. Então o objetivo de hoje é nós entendermos a conjuntura tanto política, econômica e social do Brasil nesse período de 1930 a 1945, ok? O Estado getulista, 1930 a 1945. Então, hoje nós vamos falar especialmente sobre o governo de Getúlio Vargas, também chamado de Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, e depois nós vamos falar também de outra fase aí desse governo. Subindo ao poder em outubro de 1930, Getúlio Vargas permaneceu como chefe de um governo provisório, presidente eleito pelo voto indireto e ditador pelo espaço de 15 anos. Figura de maior expressão da história política brasileira do século XX. Então, para compreender esse período da história do Brasil, vamos conhecer o começo, o governo e o fim da Era Vargas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar desses 15 anos de governo de Getúlio Vargas, que se iniciou aí em 1930. O governo de Vargas teve início após a Revolução de 1930. Então, após essa revolução, inicia-se o governo de Vargas, ok? Vamos falar um pouquinho o que foi essa revolução. A Revolução de 30, ela foi um movimento que pôs fim à Primeira República Brasileira. Também ela era conhecida como a República Velha ou República do Café com Leite. Por que República do Café com Leite? Porque a República Oligárquica, ela, vamos dizer assim, era marcada pela... É chamada de República do Café com Leite, porque alternava-se o governo, tanto o presidente tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais. Então, quando estava no poder o presidente de São Paulo, na próxima eleição entraria então de Minas Gerais, porque esses dois estados brasileiros eram os mais poderosos, eram os mais fortes que tinha aqui no Brasil. Não quer dizer que os outros estados também não tinham poder, mas os que mais se destacavam era São Paulo, que era grande produtor de café, e Minas Gerais, também se dedicava muito à produção de leite. Então, por isso que era chamado Oligarquia Café com Leite. Para as eleições de março de 1930, houve um racha entre as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais, que dominavam os rumos do país quase que desde a instituição da República. O que aconteceu? O presidente atual do Brasil, na época de 1930, era o Washington Luiz. E o Washington Luiz, ele quebrou, vamos dizer assim, essa aliança que existia, esse combinado entre São Paulo e Minas Gerais. E ao invés de lançar um candidato mineiro, ele lançou o seu candidato paulista, que era o Júlio Prestes. Então, Minas Gerais ficou aí... Os políticos de Minas Gerais ficaram contrariados, é claro, com esse não cumprimento do combinado deles, e formaram aí a Aliança Liberal. Então, as oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba formaram aí
a Aliança Liberal e eles lançaram Getúlio Vargas como presidente e o vice-presidente era João Pessoa. Mais uma vez, a fraude eleitoral ocorreu durante o processo eleitoral aqui, né, no Brasil, que ocorria normalmente na República Oligárquica, com o voto de cabresto, onde os coronéis, né, eles lançavam os seus candidatos e, vamos dizer assim, forçavam a população ali da sua região a votar nos seus candidatos. Então era chamado de voto de cabresto. E havia muitas fraudes eleitorais. Então era muito fácil fraudar essas eleições e por isso o candidato do Washington Luiz, que era o então presidente, ganhou. O nome dele era Júlio Prestes. Getúlio Vargas e os seus partidos organizaram um golpe que em outubro de 1930 tirou o Washington Luiz do poder. Então eles organizaram um golpe, chamado também de Revolução de 30, e tiraram, né, depois o então presidente, antes dele entregar o comando, né, do país ao candidato que ganhou as eleições, Luiz Prestes. Getúlio Vargas, agora ele tomou posse do governo dia 3 de novembro de 1930. Então, nesse período aí, se encerrou o período da República Oligárquica, iniciando aí uma nova fase. Então, foi o fim da Primeira República. Agora, inicia-se um novo período da história do Brasil, chamado Governo Provisório, onde Vargas, em novembro de 1930, dissolveu o Congresso e assumiu não só o poder executivo, não se tornou somente presidente, mas também todo o poder legislativo, estaduais e municipais ficaram em suas mãos. O que significou? Houve agora, pode observar aí na foto, nessa imagem, Getúlio Vargas aí, ele estava agora, nesse momento, nomeando os ministros. Então, ele centralizou, foi um período de centralização do poder. Com isso, ele limitou a área da ação dos estados. Então, ele tirou o poder dos estados e passou para eles os governadores, né? Perderam aí, vamos dizer assim, a autonomia. Os estados ficaram proibidos de contrair empréstimos externos sem autorização do governo federal. Então, Getúlio Vargas, ele interferia em todas as esferas do governo. Então, tudo estava sobre o seu comando. As polícias estaduais de artilharia e aviação seriam subordinadas ao exército. Com a vitória da Revolução de 1930, os tenentes passaram a fazer parte do governo. Tinha como proposta a instalação de uma indústria básica, siderúrgica, um programa de nacionalização das minas, dos meios de transporte, de comunicação e navegação de cabotagem. Ou seja, então, uma das propostas de governo de Getúlio Vargas que ele colocou em ação foi a nacionalização das empresas estrangeiras. Ele também contou aí, né, com o apoio dos militares, né, dos tenentes. E as reações contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Será que houve reações? São Paulo, a oligarquia, os políticos poderosos de São Paulo, é claro que eles eram ao contrário. Eles não estavam conformados com essa ditadura de Getúlio Vargas. Porque a partir do momento que a democracia ela não está amplamente exercida
pelo povo, não está sendo exercida pelo povo, então podemos dizer que o governo é um governo ditador, que ele concentra em suas mãos todo o poder e toda a decisão. Então, eles foram, né, excluídos de todo o processo político do governo. Então, isso levou o quê? Um conflito que ficou São Paulo contra Getúlio Vargas. Então, a classe dominante paulista passou a exigir do governo federal maior participação. Antes, imagina só, antes havia essa alternância de governo entre São Paulo e Minas. Então, eles decidiam os rumos da política e economia do país. Agora essa estrutura mudou, então isso aí contrariou, é claro, a classe dominante. A Revolução Constitucionalista de 1932, ou Guerra Paulista, foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, entre os meses de julho e outubro de 32, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório Getúlio Vargas e promulgar uma nova Constituição para o Brasil. Então, os paulistas não estavam satisfeitos com aquela situação. Então, em 1930, assumindo aí o governo provisório, Getúlio Vargas se tornou, vamos dizer assim, colocou-se acima, da democracia, tornando um governo ditatorial. Foi a primeira grande revolta, Então, a Revolução de 32 foi a primeira grande revolta contra o governo de Getúlio Vargas e o último grande conflito armado ocorrido no Brasil, certo? Foram 87 dias de combate. Foi de 9 de julho até 4 de outubro de 32. Onde, em 1932, 4 de outubro de 1932, os paulistas renderam para as forças do governo. Houve vários mortos, aí é claro, num conflito desse, 934 mortos. Mas São Paulo sofreu danos, porém, o meio de comunicação de massa foi utilizado para mobilizar a população. Os jornais de São Paulo faziam campanha pela Revolução, assim como emissoras de rádio, que atingiam audiência bem maior. Porque nesse período, os meios de comunicação eram bem limitados. Então, o que mais era divulgado aí era o rádio, onde alcançava a maioria da população nessa época, que 50% da população brasileira era analfabeta. Então, o meio delas se informar era através do rádio. A Constituição de 1934. Embora derrotados, paulistas ainda conseguiam alcançar alguns dos objetivos, que era uma nova Constituição, a Constituição de 1934, que trouxe aí alguns avanços no âmbito democrático e social para o nosso país. Que avanços foram esses? Ampliou-se os direitos políticos da população. Agora a mulher teve direito ao voto, estabeleceu eleições diretas para todos os níveis, que a eleição de 1930, no caso aí até então, eram indiretas, não era uma eleição, vamos dizer assim, tão democrática quanto nós temos hoje. Pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres podiam votar. Então, com essa Constituição, no período de Vargas, na Constituição de 1934, a mulher passou a ter o direito ao voto, a escolher os seus governantes. A Constituição também retomou princípios de liberdade e de autonomia sindical, existente no país antes de 1930. Porque quando Getúlio Vargas assumiu o poder, ele fechou os sindicatos. Agora, com essa Constituição, com essa nova Constituição aí, de 1934, os sindicatos voltaram a existir no país. Porém, só eram legalizados os sindicatos que estavam sobre
o comando do Estado, porque aí o Estado poderia editar, né, as normas para os sindicatos. Então não resolvia tanto, porque aí os trabalhadores também estavam submetidos à autoridade e os desmandos, né, do governo. As jazidas minerais e quedas de água julgadas para a defesa econômica ou militar do país deveriam ser nacionalizadas progressivamente. Ou seja, né, todo o minério, as águas, elas foram consideradas bens do Estado. Então foi a partir dessa Constituição que surgiu também a Justiça do Trabalho, benefícios muito válido para a população, né? O salário mínimo, a proibição do trabalho infantil, a jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas, descanso semanal. Então, com muita luta também dos trabalhadores, no governo de Vargas, nós tivemos aí colocado aí na nossa Constituição benefícios muito importantes para nós, trabalhadores, para nossa população. E foram essas aí que eu acabei de elencar. Ela trazia ainda o voto secreto e o sufrágio feminino, que já estava previsto no Código Eleitoral de 1932. Porque até então o voto não era secreto, era o voto aberto, até chamado de curral eleitoral, né? Porque ali a pessoa tinha que falar em voz alta qual era o seu candidato. E sempre, né, vamos dizer assim, estavam ali os capangas dos coronéis intimidando as pessoas, aterrorizando para que elas votassem nos candidatos escolhidos ali pessoas, vamos dizer assim, do alto poder daquela região, né? No caso ali, os coronéis. Com respeito à educação, a Carta Constituinte se mostrou visivelmente preocupada com o desenvolvimento do ensino médio superior. Vamos dizer que foi outro benefício para nós, população, que era voltada aí para o ensino médio superior. Pela nova lei, o ensino primário seria oferecido gratuitamente por instituições públicas e a frequência haveria de ser obrigatória para aqueles que estivessem idade escolar. Então, outro benefício interessante, porque agora era o poder público era obrigatório, né? Ele era obrigada a disponibilizar para as crianças o ensino primário, que hoje nós falamos de educação infantil, né? Ensino fundamental. E o ensino religioso? Esse tinha frequência facultativa nas escolas públicas, ou seja, né, não era obrigatória, sendo aberta a todas as confissões, não apenas a católica. Então, não era só o ensino religioso voltado para o catolicismo, mas para outras modalidades também, né, religiosa. Lei de Segurança Nacional. O ano de 1934 foi marcado por reivindicações operárias e pela fermentação em áreas de classe média. Ou seja, o ano de 1934 foi um ano marcado por lutas de operários, né, querendo aí melhoria salarial. Então, com isso, eclodiram, né, greves em vários lugares, né, vários estados no nosso país, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Rio Grande do Norte. E o governo? Qual foi a resposta de Getúlio Vargas a isso? O governo respondeu propondo, no ano de 1935, uma Lei de Segurança Nacional, a LSN, a qual definia crimes contra a ordem político-social, incluindo entre eles greves de funcionários públicos, provocação nas classes armadas, incitação do ódio entre classes sociais, propaganda subversiva, organização ou associação em partidos por meio não permitido em lei. Então, aí a gente pode ver que as greves
elas foram, as greves de funcionários públicos, né, ela foi considerada ilegal, então era combatida aí pelo governo. A arbitrariedade do governo Getúlio Vargas. Então, o governo Getúlio Vargas, ele também teve aí várias ações que veio suprimir, vamos dizer assim, a liberdade. Então, a expansão dos grupos comunistas no Brasil, fortalecidos pela consolidação do regime soviético, causava um temor generalizado. Então, o Brasil estava vivendo aí essa generalização do comunismo. Então, a população também ficava amedrontada do governo adotar práticas comunistas aqui no nosso país. E justamente sob a alegação de conter o perigo vermelho, o presidente Vargas declarou estado de sítio em fins de 1935, seguido pela declaração do estado de guerra no ano seguinte, em que todos os direitos civis foram suspensos e todos aqueles considerados uma ameaça à paz nacional passaram a ser perseguidos. Então, ele achou aí um meio de perseguir os seus inimigos políticos através dessa alegação, né, do perigo vermelho por causa do comunismo, que é representado pela bandeira vermelha. Então, ele jogou também, vamos dizer assim, ele criou um mecanismo de aterrorizar e de perseguir aqueles que ele considerava uma ameaça à paz nacional, ou seja, ameaça aos seus interesses. Então, o governo federal, com plenos poderes, perseguiu, prendeu e torturou sem que houvesse qualquer controle por parte das instituições ou da sociedade. Então, nesse viés de perseguição ao perigo vermelho, ao comunismo no Brasil, para que não chegasse aqui, vamos dizer assim, foi a desculpa, né, que Vargas achou aí para perseguir aqueles que se colocasse contra o seu governo. Ele não só perseguia, mas ele também prendia, torturava. Então foi um período assim também de muita repreensão. Em 1936 foram presos líderes comunistas Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Olga, que era judia, seria mais tarde deportada grávida pelo governo Vargas para a Alemanha e morreria nos campos de concentração nazista. Lembrando que a Alemanha, quando ela iniciou a Segunda Guerra Mundial, né, 1939 a 45, houve aí o período da perseguição dos judeus, o Holocausto. Então, como Olga, né, que era a esposa desse líder comunista, Luiz Carlos Prestes, era uma judia, claro que quando ela fosse deportada para o seu país, ela lá também sofreria represálias do governo nazista. E que a consequência aí foi a morte, né? Então, nesse período também no Brasil foi um período tenso de perseguição, tortura, justamente, né, pelo governo de Getúlio Vargas. E as novas eleições? Então, agora, chegando a época aí das novas eleições. Aparentemente, né, Getúlio Vargas concordava com a sucessão presidencial. Nossa, ele estava agindo normalmente, né? Vai ter eleição, tá chegando a hora, né, de trocar de governo, de presidente. Então, aparentemente estava normal, porém, ele comportava-se como alguém disposto a deixar o poder. Então, ele usava dessas artimanhas, mas lá nos bastidores, por trás, né, dessa postura. Naquela época, Vargas, ele estava o quê? Criando aí, organizando uma outra forma para ele se manter no poder, onde ele buscou apoio de políticos, de lideranças, para deflagrar um novo golpe que preservaria ele no poder executivo, né? Manteria ele ainda como presidente. Então, ele criou aí uma
vamos dizer assim, uma farsa. Entre os simpatizantes estavam os integralistas, um grupo de inspiração totalitária favorável à extinção das liberdades democráticas e ao fortalecimento do poder sob o comando de um grande líder. Então, como o desejo de Vargas era estar no comando de uma forma totalitária e aí extinguindo aí a democracia, e ele ia fortalecer um poder como um grande líder, ele teve aí o apoio de grupos, né, que estavam, vamos dizer assim, grupos que se inspiravam nos regimes totalitários, tanto nazistas, fascistas, como na Alemanha e na Itália. Desde fins de 1935 havia um clima de efervescência no país. De um lado, acirravam-se as disputas eleitorais e de outro, multiplicavam-se as greves e as investidas oposicionistas da Aliança Nacional Libertadora contra o governo Vargas. Então veja bem como que estava o panorama do nosso país. Então estava assim um clima muito tenso. Como foi dito aqui, né? Desde 35 estava esse clima aí. De um lado estavam as disputas eleitorais, tinha aí as greves, né, que estava se multiplicando no país, e também tinha aí a Aliança Nacional Libertadora, que ela fazia oposição ao governo Vargas. A ANL foi fundada por tenentes dissidentes da Revolução de 30 e defendia a reforma agrária e combatia as doutrinas nazi-fascistas. Então, era bem contraditória aos interesses de Getúlio Vargas. Esse panfleto aí, de 35 a 37, era distribuído nas ruas das cidades, né, onde que o lema é: o Brasil precisa de você nessa luta. O movimento integralista ganhou destaque no Brasil com um crescente número de seguidores. Então, o partido influenciado pelo fascismo italiano iniciou suas atividades durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, combatendo os defensores de pensamento de esquerda. Então, Getúlio Vargas, vamos dizer assim, ele era o governo dos conservadores, né, da ala conservadora, e combatia aí todo o pensamento de esquerda. O Estado Novo, 1937. O Estado Novo ele iniciou em 10 de novembro de 1937 com um golpe liderado por Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ele deu um golpe, ele fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. E foi instituído aí, no lugar dos governadores, ele, vamos dizer assim, extinguiu os governadores, e no lugar dele colocou interventores nomeados por ele. Então, quem escolhia esses interventores era Vargas. E ele fez uma nova Constituição, a Constituição de 1937, também chamada de Constituição Polaca. Essa nova Constituição, é claro, ela veio para ampliar, aumentar o poder do presidente Getúlio Vargas, dando a ele o direito de intervir nos poderes legislativo e judiciário. Ou seja, estávamos vivendo aí um período ditatorial também, devido todo o poder está nas mãos de Getúlio Vargas. Para dar ao novo regime uma aparência legal, Francisco Campos, aliado político de Getúlio Vargas, redigiu uma nova Constituição, inspirada por itens da Constituição fascista italiana e polonesa. Então, ampliou-se os poderes do presidente, como nós falamos aí, e aí admitindo que o Estado entrasse à força nas casas, prendesse indivíduos supostamente desfavoráveis à forma do governo vigente e banisse-os do país. Então, nessa época, muitas pessoas foram exiladas do país, torturadas e mortas. As Forças Armadas começaram a exercer o controle sobre as forças públicas
com o apoio da polícia secreta. Então, as notícias sobre os feitos do governo chegavam à imprensa por intermédio de um órgão criado pelo DIP, a Agência Nacional, que abastecia jornais, revistas. Então, sem dizer que todas esses órgãos sofriam, né, com a censura. Getúlio Vargas criou em 1943 a CLT, onde consolidou as leis trabalhistas. Também isso aí foi muito importante para nós, trabalhadores. Então, aí criou a Justiça do Trabalho, a Carteira de Trabalho, instituição do salário mínimo, descanso semanal recompensado, jornada de trabalho de 8 horas, regulamentação do trabalho de mulheres e menores de idade. Então, realizações e fatos desse período. Censurar os meios de comunicação, como eu já falei. Criação do Departamento de Imprensa e Propaganda para divulgar as realizações do governo, fazer propaganda para o governo. Perseguição, prisão de opositores inimigos políticos. Repressão às manifestações políticas e sociais. E a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, que até então o Brasil estava neutro, mas entrou depois aí ao lado, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética. E mandou aí soldados, que era chamado de pracinhas, para lutar ao lado desses países aliados aí ao Brasil. Então, ao término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, com os países fascistas vencidos, o povo passou a negar o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Então, houve aí vários manifestos, né, contra o governo e pedindo aí o retorno à democracia. E devido a tantos protestos e também a classe trabalhadora pedindo aí por melhores salários, o governo de Getúlio Vargas, ele dobrou, né, o valor aí do salário mínimo, levando aí a classe dos donos das indústrias, né, a se revoltarem, os militares também, e aí voltaram-se contra Getúlio Vargas, onde ele se viu agora, vamos dizer assim, pressionado, e ele teve que sair do poder. Então, agora nós vamos começar agora o governo de Getúlio Vargas de 51 a 54. Então, como eu falei, o rádio foi o meio aí que ele divulgava, né? Conseguia divulgar, fazer propaganda do seu governo. Em 51, ele retornou à presidência da República, dessa vez pelo voto popular. O que marcou o governo de Vargas nesse período? O nacionalismo, intervencionismo, trabalhismo, populismo, modernização acelerada, campanha O Petróleo é Nosso, criação da Petrobras, criação do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, houve várias crises, que depois a gente vai aprofundar, levando depois ao fim desse governo com a morte de Getúlio Vargas, onde ele, se sentindo pressionado, suicidou com um tiro no peito, tirando a sua própria vida. Então, pessoal, nós vamos terminando por aqui, ficou um pouco extenso. Depois vocês vão realizar aí as atividades que serão postadas no PDF. E na próxima aula a gente corrige as atividades e tira as dúvidas que vocês tiverem, tá? Muito obrigada.